Aqui é o professor Fabrício Ávila e hoje eu tento fazer um pequeno resumo do meu trabalho no ISAP Debate número 29, que versa justamente sobre a Arábia Saudita e a proliferação nuclear horizontal. Agradeço muito ao ISAP pela oportunidade de ter feito esse trabalho, do qual gostei muito, e versa sobre a minha pesquisa na questão das armas estratégicas. O que acontece? Por proliferação horizontal, entende-se que existe a possibilidade de mais países terem armas nucleares fora do eixo dos 5 países que estão no Conselho de Segurança da ONU. Esse tipo de proliferação ele é muito bem evidenciado na dinâmica regional de segurança, ou seja, nas antigas balanças de poderes, principalmente na questão de cada país ter sua arma nuclear para responder a um possível ataque de outro. Por exemplo, a União Soviética teve sua bomba com medo dos americanos, que por sua vez a China se armou para se proteger da União Soviética depois dos conflitos de fronteira de 61, que justamente em 74 vai lá a Índia e se arma nuclearmente com medo da China, que por sua vez o Paquistão também depois da Guerra de Secessão de Bangladesh em 72, lá em 1998, tem sua arma nuclear. Acho que a partir da invasão russa da Ucrânia, agora em fevereiro de 2023, isso vai aumentar a proliferação nuclear horizontal, porque existe o que eu chamo de efeito Minsk, onde os países com a percepção de insegurança aumentada, dentro da teoria realista de relações internacionais, para tentar maximizar poder e sobreviver, a exemplo da Ucrânia que devolveu suas armas soviéticas aos russos, vão tentar obter as suas armas nucleares. Então, não obstante, a gente vai daqui a pouco ver uma Alemanha com medo da França e da Rússia fazer sua arma nuclear, o Japão com medo da Coreia do Norte fazer sua arma nuclear, talvez a Coreia do Sul faça com medo da Coreia do Norte, e daqui a pouco surgiu o, o convite do Zap para escrever, porque o que acontece? Desde 2005, dentro da publicação do Military Balance, Balanço Militar, do Centro de Estudos Estratégicos de Londres, aparece o quantitativo de mísseis DF-3A chinês dentro das Forças Armadas da Arábia Saudita. Isso é muito importante porque o que acontece? Existe uma dinâmica de poder regional onde se evidencia uma certa disputa que está acontecendo agora no Iêmen entre sauditas, sunitas versus iranianos xiitas. O que acontece? Existe uma preocupação, principalmente israelense, da obtenção de armas nucleares pelos iranianos, ou seja, os iranianos, de forma mais estratégica, e vendo o que aconteceu na Operação Ópera, quando os israelenses destruíram um reator nuclear na década de 80 iraquiano, o reator nuclear de Osirak, espalharam seus centros de refinamento e produção de insumos nucleares que poderão ser a base da construção de um artefato nuclear. Não obstante, o que aconteceu? A Arábia Saudita possui em seu arsenal vários mísseis DF-3A chineses que estão mais ou menos baseados em seus programas uh, em, em dois centros principais que se encontram dentro do território saudita. Ou seja, esses dois centros principais, eles fornecem aos sauditas a possibilidade de um dia, se porventura forem ter suas armas nucleares, de inviabilizar a distribuição de energia no mundo. Porque notem que, se a gente colocar o alcance dos mísseis intermediários, eles praticamente conseguem atuar
na zona de distribuição de energia da Eurásia, ou seja, assume a Arábia Saudita um papel super estratégico nisso. Fora que os centros iranianos de refino de material nuclear estariam vulneráveis. O que acontece? Se a gente pensar friamente, dentro desse autodenominado efeito Minsk, ah, se o Irã chega a ter armas nucleares, a Arábia Saudita rapidamente pode, a partir de uma assistência estrangeira, notadamente paquistanesa, obter rapidamente esses artefatos. Mas o que acontece daí? Se a Arábia Saudita obtém esses artefatos, o que vai acontecer é que os sauditas podem ficar isolados no Oriente Médio, porque os egípcios certamente vão procurar ter sua arma atômica, e daqui a pouco a gente não sabe o efeito da obtenção da arma atômica nos turcos, porque os turcos possuem a base de Incirlik, pelo nuclear sharing da OTAN, armas nucleares norte-americanas que podem ser utilizadas a partir de caças F-16 turcos. Ou seja, existe toda uma dinâmica regional de segurança que envolve Arábia Saudita, Irã e Turquia, que justamente está dentro da concepção de, de disputa também de poder dentro do mundo islâmico. Não dá para esquecer que o último califado terminou em 1924, quando caiu o sultão turco. Então, mesmo a aliança entre que vai começar entre Irã e Arábia Saudita, patrocinado pela China, pode ter desdobramentos, porque ainda existe, talvez, um outro alinhamento que está implícito numa disputa entre turcos, sauditas e iranianos pela supremacia dentro do mundo islâmico, que pode ser a base de outro, outra polarização no sistema internacional. E esse tipo de armamento pode contribuir para uma proeminência saudita dentro desse contexto. Novamente, agradeço muito, Isap, pela oportunidade e agradeço a todos pelo apoio em relação ao canal. Não esqueçam de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Muito obrigado.